Você sabia que um mosquito ele pode causar uma das doenças mais graves presentes no Brasil em várias partes do mundo? Meu nome é Isabela e hoje eu vou contar pra você sobre essa tal doença. A doença em questão é a leishmaniose visceral, que ela é causada pelo protozoário chamado de Leishmania infantum. E por que essa doença ser considerada tão perigosa? É porque ela pode variar bastante. Existem aqueles pacientes que não têm nenhum sintoma, chamados de assintomáticos. E existem aqueles que têm sintomas graves que podem levar até o óbito. E também existem pacientes recidivantes e não recidivantes, que são aqueles que, pacientes quando fazem o tratamento, eles conseguem a cura clínica, que são chamados de não recidivantes, e são aqueles que mesmo tratado, a doença continua voltando, no caso eles sofrem as recidivas. Quando o tratamento ele acontece de forma errônea ou tardiamente, as consequências são sérias, já que essa doença ela pode progredir e comprometer órgãos como baço, fígado e medula óssea. Mas afinal, como que acontece a doença dentro do nosso organismo? O que acontece é uma interação constante entre o sistema imunológico e o parasita. O nosso corpo ele conta com várias células de defesa e entre elas estão os linfócitos TCD4, que também são conhecidos como linfócitos T helper. Eles são responsáveis por coordenar essa resposta, ajudando a organizar as diferentes estratégias do organismo contra a infecção. E um detalhe importante é que esses linfócitos TCD4, eles podem seguir o perfil de TH1, e aí eles vão produzir moléculas como interferon gama, IL-2, IL-12 e TNF. A presença dessas moléculas vem sendo associada à remissão clínica, ou seja, os pacientes que possuem esse perfil, eles tendem a ter uma evolução mais favorável. E enquanto o papel dos linfócitos TCD4 e do perfil TH1 já é bem descrito, o papel dos linfócitos TCD8 na leishmaniose visceral ainda não é totalmente compreendido. Em alguns casos, eles aparecem exaustos, ou seja, incapazes de funcionar bem. Já em outros, eles aparecem ativos e proliferativos, o que parece estar associado a pacientes que conseguem alcançar a cura clínica. E é justamente aqui que entra o nosso projeto. O objetivo é avaliar qual é o papel dos linfócitos TCD8 na patogênese da leishmaniose visceral. E para isso, nós estudamos a atividade citotóxica dessas células, ou seja, a capacidade dessas células de eliminar as células infectadas pelo parasita. E como que nós avaliamos isso? Nós estudamos 3 parâmetros, que são a produção de granzima B e de perfurina, que são moléculas que vão induzir a morte de células infectadas, e também do marcador CD107A, que vai mostrar o processo de degranulação, que consiste na liberação dessas moléculas, que são a granzima e a perfurina. E aí, com essa análise, nós esperamos entender melhor por que alguns pacientes conseguem alcançar a cura clínica, enquanto outros ficam sofrendo com recidivas. E aí, então, com o nosso estudo, nós podemos desvendar melhor o papel dos linfócitos TCD8 e abrir caminhos para novas estratégias terapêuticas no futuro. E até agora, embora os nossos resultados sejam ainda preliminares, vem mostrando que pacientes que não recidivam, eles parecem apresentar uma resposta citotóxica frente ao parasita, pelo que é observado nas culturas de células in vitro.